nesse final de semana recebemos a triste notícia do falecimento de Chadwick Boseman, o astro do filme Pantera Negra. Essa notícia levou a diversas dúvidas na população. Muita gente estava me perguntando: como é possível alguém tão jovem desenvolver câncer coloretal? Como que alguém com câncer conseguiu gravar 2 filmes nesse período? O que eu posso fazer para prevenir esse câncer? Como que eu faço o diagnóstico? Tudo isso nós vamos responder no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. E esse é nosso quadro Café com Medicina, o quadro em que a gente discorre sobre diversos assuntos médicos direcionados a qualquer um que tenha interesse, seja você médico ou não, com uma forma simples e descomplicada, porém muito bem embasada. E para o vídeo de hoje, para comentar a respeito do câncer coloretal e do caso do Chadwick Boseman, eu convidei aqui um médico especialista em oncologia, que é o meu irmão. Quer se apresentar, Dr. Matheus? Oi, pessoal. Então, eu sou o Matheus Lenci Marques, sou irmão do Dr. Gustavo. Sou também especialista em clínica médica, sou especialista em oncologia clínica, também sou professor universitário e estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os fatores de risco, a prevenção do câncer coloretal, que é um assunto super importante no nosso dia a dia e que agora aí recebeu um destaque por conta dessa morte trágica, de forma que pegou todo mundo de surpresa. Geralmente, quando a gente pensa a respeito de câncer, especialmente o câncer coloretal, a gente pensa em uma pessoa mais idosa e não tanto em pessoas jovens. No caso do Chadwick, ele recebeu o diagnóstico com apenas 39 anos. Como será que isso é possível? A gente sabe que muitos cânceres têm origem genética. Será que esse é um caso deles? Quais são essas síndromes? Como que isso pode acontecer? Então essa é uma boa pergunta e é algo que muita gente tem dúvida. Então, essencialmente o câncer é uma doença genética, né? É importante a gente saber diferenciar, porque a gente pode ter essa alteração genética que vai ser ocasionada ao longo da vida por algum fator de risco, algum dano, por exemplo, cigarro, bebida, obesidade, sedentarismo, essas coisas. Então isso pode levar a uma alteração genética e predispor um câncer no futuro. Ou então a gente tem as origens genéticas que são hereditárias, que são aquelas que são passadas de pai para filho, e essa sim tem origem em algumas síndromes que a gente conhece e predispõe o câncer em idades mais jovens. No caso do câncer coloretal, algo que chama a nossa atenção recentemente e que a gente na oncologia ainda não consegue entender um pouco direito por que isso vem acontecendo, é que tanto a incidência quanto a mortalidade desse tipo de câncer vem aumentando em pacientes mais jovens, principalmente entre os 20 e 45 anos de idade. Pode ser que isso tenha alguma origem por alterações de dieta, por alterações de hábitos de vida, mas a grande verdade é que até agora a gente ainda não conseguiu explicar o porquê que essa incidência vem aumentando tanto em pacientes jovens. A parte hereditária, que vem de pai para filho, corresponde só a 5, 6% dos cânceres que a gente tem no nosso intestino. Todo o restante é por algum outro fator, algumas vezes a gente conhece e infelizmente na grande parte das vezes a gente acaba não conhecendo. E sem falar na parte genética, nós sabemos também que existem diversos outros fatores de risco para o câncer coloretal. Nós sabemos que, por exemplo, a população ocidental tem uma incidência muito maior do que a população oriental. E acreditamos que isso ocorra principalmente em decorrência da alimentação, em que a ocidental é muito mais baseada em embutidos, carne vermelha e mais pobre em fibras. Além desses fatores, Matheus, existe algum outro fator de risco? O que você poderia orientar as pessoas a respeito de fatores de risco para o câncer coloretal? Nós sempre lembramos dos fatores de risco relacionados aos pacientes que têm um histórico familiar e tudo isso, mas a grande verdade é que mais de 40%, 50% dos casos, eles são predispostos por algum fator de risco modificável do nosso dia a dia, né? Seja ele sedentarismo, obesidade ou uma dieta inadequada. E essa tríade, eu gosto de destacar aqui, ela causa tantos cânceres quanto o tabagismo hoje em dia, né? O tabagismo causa mais ou menos 30% de todos os cânceres que a gente tem. E quando a gente vê essa tríade de obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada, ele também causa quase 30% dos cânceres que nós temos. Entre outros fatores de risco, então, além desses que eu já citei, claro que o histórico familiar é muito importante, mesmo que não se tenha uma síndrome genética conhecida, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, assim como você falou, o consumo de alimentos embutidos, alimentos defumados, então muito bacon, tudo isso também aumenta o risco. Não quer dizer que a gente não pode ir no mercado municipal comer um pãozinho com mortadela lá, a gente pode, o que a gente não pode é fazer disso uma rotina.
E por falar em cigarro, nós sabemos que o cigarro hoje ele é fator de risco para um número muito grande de doenças. Inclusive, agora, dia 28 de agosto, foi o Dia Internacional do Combate ao Tabagismo. Por causa disso, nós estamos preparando uma série especial aqui no canal sobre cigarro, como combater esse problema e também os males que ele pode causar à sua saúde. Se você não quer perder esses vídeos que estão muito bons, já se inscreve aqui no canal. Voltando ao assunto agora do câncer coloretal, qual que seria então a melhor forma da gente prevenir esse tipo de câncer? A gente tem duas maneiras de prevenir isso. A principal delas, então, é a gente evitar aqueles fatores de risco. Então, é a mudança do estilo de vida. Você é cardiologista, você orienta tudo isso para os seus pacientes também. E assim como é importante para eles, é importante para a gente na prevenção do câncer. A outra estratégia que a gente tem para fazer a prevenção disso é através dos exames de rastreamento, não é? Então, assim como a gente tem a mamografia para o câncer de mama e que é tão difundida, a gente tem exames para fazer a prevenção do câncer coloretal. Então, esses exames podem ser ou feitos através do exame de fezes na pesquisa de sangue oculto anual, ou o exame que a gente mais recomenda hoje em dia, que é a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Isso até mudou recentemente, então a gente adiantou um pouco a colonoscopia. A partir de agora a gente recomenda que ela seja feita a partir dos 45 anos de idade. E por que ela é muito importante? Na colonoscopia nós conseguimos identificar lesões precursoras de um tumor. Então, os famosos pólipos, a gente sabe que se eles não forem retirados, ao longo de anos eles podem virar um câncer. Então, a colonoscopia consegue fazer o diagnóstico precoce disso, retirar os pólipos e a gente evitar que isso vire um câncer. E a outra forma é mudando o nosso estilo de vida, tendo uma vida mais saudável, uma alimentação mais balanceada, evitando obesidade e evitando o sedentarismo. Nós sabemos que essa doença, muitas vezes, ela é assintomática na fase inicial. Então, como que poderia ser feito esse diagnóstico de forma precoce? E quais são os sintomas que ela costuma apresentar quando ocorre manifestação? Então, realmente, é isso que você falou. Às vezes, em estadios iniciais, a doença não tem qualquer sintoma. E daí a importância daquele rastreamento que eu falei para vocês, em que a gente vai fazer o diagnóstico disso ainda enquanto é um pólipo e não um tumor já estabelecido, em que o tratamento já vira muito mais complexo. Tá? Então, aí a importância do rastreamento. Dos sintomas, eles podem ser muito variados, né? Em pacientes com doença mais avançada, a gente pode ter sintomas como emagrecimento, sensação de estufamento precoce, fezes mais escurecidas devido à presença de sangue, e também a gente pode ter sintomas muito sutis e que passam despercebidos para os pacientes no dia a dia. Às vezes só uma alteração no formato das fezes, elas ficam um pouco mais afinadas, ou às vezes só uma sensação de cólica, algo que sente que está desconfortável no abdômen. Então isso até para nós médicos no dia a dia às vezes passa despercebido. Pode pensar que é só uma gastrite, algo que a pessoa comeu de errado, e às vezes já é uma manifestação precoce dessa neoplasia. Uma coisa que surpreendeu muito no caso de Chadwick é que ele ainda gravou 2 filmes durante o tratamento, mesmo tendo realizado cirurgias e a própria quimioterapia. A população geralmente pensa numa pessoa portadora de câncer que está realizando quimioterapia como uma pessoa debilitada, uma pessoa que não tem forças. Mas no caso dele, a gente não viu isso, tanto que muita gente nem sabia que ele era portador de um tumor metastático. Como que está o estado atual do tratamento dos cânceres como um todo e da quimioterapia? Isso também é algo que, quando a gente recebe o paciente no consultório no dia a dia, tanto o diagnóstico do câncer como o nosso próprio tratamento, a quimioterapia, traz todo um estigma para o paciente. Então, as pessoas têm aquela visão um pouco dos anos 80, 90, de que quimioterapia todo mundo vai ficar carequinha, e vomitando, e debilitado, e não vai poder fazer nada. E hoje em dia isso não é mais assim. A quimioterapia avançou muito, o nosso conhecimento sobre os sintomas também avançou muito, então nós conseguimos prevenir esses sintomas. A gente tem vários remédios para fazer a prevenção do enjoo que isso pode causar. Algumas quimioterapias não fazem a queda de cabelo, os pacientes às vezes vêm dirigindo, vão embora dirigindo, não tem grandes limitações da atividade do dia a dia. Então é que nós mesmos recomendamos que os pacientes não parem as suas atividades e dentro do possível, talvez com uma ou outra limitação, eles mantenham ali o trabalho e tudo isso. Nós também tivemos aí concomitante a isso, principalmente dos anos de 2015, 2011 para cá, o desenvolvimento de outras formas de tratamento, como por exemplo a imunoterapia, em que a gente estimula o próprio sistema imune do paciente a combater o tumor. Então isso gera muito menos efeito colateral ainda para o paciente.
não vai ter queda de cabelo, não vai ter enjoo, não vai ter nada disso. Então eu acho que é fundamental que a gente tire esse estigma de câncer, de quimioterapia, de que é tudo muito sofrido, muito pesado, né? Eu acho que a gente da oncologia, quando o paciente chega pra gente, ele chega muito fragilizado e a gente tem que explicar tudo isso. A gente não quer aqui com o nosso tratamento só acrescentar dias de vida para esse nosso paciente, a gente também quer acrescentar vida aos dias dele. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Matheus. Ajudou a esclarecer muitas dúvidas aqui dos nossos inscritos. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição aí. Então, quando for fazer o vídeo sobre o cigarro, que também é algo que a gente tem que combater de todas as maneiras, eu estou à disposição para qualquer dúvida. Estou sempre disponível aí para quando vocês precisarem aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Tchau. Bom, esse foi um novo formato de vídeo aqui para o canal. Se você gostou dele, não esquece de deixar o like, escreva aqui nos comentários sugestões de temas para futuros vídeos. Você já sabe, se você escrever um comentário aqui e eu fizer um vídeo a respeito do tema que você sugeriu, você leva essa linda caneca aqui do canal. Se você ainda não é inscrito e é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para não perder vídeos novos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.